momento, queridos, o culto como um todo é especial, mas o momento da ministração da palavra é o momento que Deus estará falando com você por instrumentalidade do vaso, comunicando a sua palavra. Nós já adoramos, já atraímos a presença dele, porque ele habita no meio dos louvores. E agora nós vamos orar, apresentando ao Senhor a mulher de Deus, irmã Midian, que estará ministrando a palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, Tu és bem-vindo aqui nesse lugar. A Tua presença é real aqui. E eu não duvido também, Senhor, de forma alguma, que Teus servos já estejam sentindo. Usa a Tua serva, eu te peço agora, como instrumento de fácil manuseio, para comunicar as Tuas verdades, para que sejamos abençoados, tanto nós aqui que estamos nesse culto, Tua distância participando conosco, em nome de Jesus. Irmã Midian, ministrando a palavra do Senhor Jesus. Obrigada. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Dizer que é bom estar neste lugar, aleluia. Hoje esta é a casa de Deus e nós estamos juntos para o nome do Senhor. Eu gostaria já nesta noite de deixar um abraço a todas as nossas irmãs do círculo de oração e dizer que nós estamos com saudades, mas que nós estamos aqui juntos hoje para cultuar e engrandecer o nome do Senhor nosso Deus. E eu convido você e a sua família para que neste momento abra a sua Bíblia, no livro de João, no capítulo 1 e o versículo 6, que diz o seguinte: surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz, pois a luz estava chegando ao mundo, a verdadeira luz que ilumina a todos os homens. Esses dias eu estava meditando na palavra do Senhor e eu estava meditando acerca da vida deste homem que João, ele menciona aqui que estava chegando ao mundo. E quando eu meditava na vida desse homem que foi e que é um exemplo para mim, de alguém que foi gerado para cumprimento de uma promessa, de alguém que foi gerado por um milagre de Deus, com um propósito específico da parte do Senhor. João Batista, esse homem que foi anunciado pelo apóstolo João aqui, ele disse que naquele tempo surgiu um homem, e este homem ele foi enviado por Deus, e o nome deste homem era João. E eu estava meditando na vida de João Batista, e eu estava vendo que João Batista ele foi anunciado há mais de 600 anos pelo profeta messiânico, pelo profeta Isaías. Quando lá em Isaías capítulo 40, versículo 3, ele disse: uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, e os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas, e a glória do Senhor será revelada, e junto todos a verão, pois é o Senhor quem está falando. Quando eu meditava na vida de João, eu meditava nas promessas de Deus, eu meditava nas profecias da Bíblia Sagrada, uma profecia que foi feita mais de 600 anos depois, ela veio a se cumprir. Eu acredito que o povo daquela época, no momento em que Isaías, ele profetizou, o povo daquela época aguardou, o povo daquela época esperou a promessa de Deus se cumprir, mas passou-se um ano,
ano, 2, 10, 15, 20, 100, 600 anos, e a promessa não havia se cumprido. E nos dias de hoje eu fico pensando que alguém também está dizendo que Deus deixou de cumprir muitas promessas. E eu vim aqui nesta noite te dizer que Deus está no controle de todas as coisas, do início ao fim da humanidade. Deus, Ele tem o seu tempo para cumprir as promessas que Ele nos fez. Esta promessa, ela foi se cumprir depois de muitos anos, e a Bíblia vai relatar a história do nascimento deste homem em Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 23, quando a Bíblia diz que um homem chamado Zacarias, sacerdote do Senhor, ele entra no templo para sacrificar, para adorar, para fazer ali o seu sacerdócio. Naquele dia, um anjo aparece para ele e fala: Zacarias, Deus escutou a tua oração. Deus havia feito uma promessa através do profeta Isaías. E agora, quando chegou o tempo de Deus cumprir a promessa amadureceu, chegou o tempo da promessa ser cumprida, era o tempo de Deus, era o tempo exato. Deus agora dizia: eu vou gerar. Essa promessa que eu fiz lá, através de Isaías, eu vou gerar e vou fazer essa promessa se cumprir. E eu vou levantar um homem, um profeta, que será esta voz que clama no deserto. Mas eu não vou fazer de qualquer jeito, não vou fazer de qualquer maneira. Eu vou abençoar também um casal que é irrepreensível, um casal de idosos que continua na minha presença sendo fiel a mim. E ele escolhe aquele casal, um casal de idosos, chamado Zacarias e Isabel. E a Bíblia diz que aquele casal era irrepreensível na presença do nosso Deus. A Bíblia diz que o anjo aparece para ele, o anjo Gabriel, e diz: Zacarias, eu estou aqui porque as tuas orações, elas foram ouvidas. Zacarias, eu estou aqui porque Deus ouviu o teu clamor, Deus escutou a sua oração. A Bíblia então relata que naquele momento o milagre é gerado. A profecia, ela começa a se cumprir. E a Bíblia diz que aquele casal já tinha até esquecido tanto da promessa de Deus, já não imaginava que Deus poderia fazer algo tão extraordinário, porque o que Deus fez na vida daquele casal foi algo que superabundou aquilo que eles esperavam. Eles oravam por um milagre. Deus ouviu a oração daquele casal e Deus gerou não um filho, não simplesmente um filho, mas um filho onde o próprio Cristo daria testemunho de que ele era muito mais do que um profeta. A Bíblia diz que o anjo aparece e dá o cumprimento da promessa, e João Batista nasce. E João vem dizer para ele: surgiu um homem enviado por Deus. João Batista foi um homem enviado por Deus e narra o seu cumprimento. E em Lucas, no capítulo 3, nós começamos a observar que João Batista, ele nasce e agora é dada a ele uma missão. A missão dele, porque quando o anjo profetiza para Zacarias, ele diz: Zacarias, este menino, ele será grande. Este menino, ele será grande diante do Senhor. Ele será grande diante do nosso Deus. Ele veio para a alegria dos povos. Zacarias, este menino, levará muitos. Ele será um profeta e ele levará muitos ao Senhor. Zacarias, este menino, ele crescerá, ele se tornará um profeta que converterá o coração dos pais aos filhos. E ele estará na frente como precursor, endireitando o caminho do Senhor. E a Bíblia diz que numa época muito conturbada, num momento muito difícil da história, a Bíblia diz que na época em que Herodes governava a Judeia, surge então João Batista. A degradação, irmãos, da humanidade naquele período era grande. Havia ali, naquele momento, a degradação moral,
daquela nação, a degradação religiosa, espiritual daquele povo, a degradação política daquela época. Na época em que João Batista nasceu para pregar o Evangelho de Cristo, a nação estava corrompida, a nação estava deturpada, o meio político estava devastado, havia violência no meio do povo, as multidões haviam se afastado de Deus. Esta geração te lembra alguma geração? Esta geração te lembra alguma geração? Uma geração que tinha se afastado do Senhor? Uma geração onde as pessoas já não eram mais fiéis, já não eram mais honestas? A Bíblia diz que naquele período, naquela geração, naquele tempo, surge João Batista pregando no deserto da Judeia. E a Bíblia vai narrar e vai dizer que aquele João Batista, ele vem com uma missão: preparar o caminho do Senhor. Ele vem com uma missão: preparar o caminho do nosso Deus. E eu acho interessante que ele não veio para uma revolução. Ele não veio para colocar a nação contra os seus governantes. Apesar de naquela época estar um caos religiosamente, politicamente, João não veio para colocar um povo contra os seus líderes, não veio para colocar um povo contra os seus governantes. A Bíblia diz que ele veio pregar o arrependimento. Ele dizia: onde você está, no cargo que você tem, na função que você faz, aquilo que eu vim te anunciar foi: te arrepende. Te arrepende e volta, dá uma volta total, muda de vida, muda de conduta, muda de comportamento. Na geração em que nós estamos, muda de vida. Quando João Batista estava pregando, a Bíblia diz que as multidões, elas vinham até ele. João pregava uma pregação pesada. Eu não sei como ela seria recebida nos púlpitos de hoje. João dizia, quando ele via os fariseus, os publicanos chegando, ele dizia: raça de víboras, quem foi que vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem foi que vos ensinou a fugir do juízo? Não façam isso, mas arrependei-vos. Arrependei-vos e praticai as primeiras obras. A Bíblia diz que aqueles que ouviram João pregar, o poder do Evangelho era tão grande, o poder do Evangelho, ele é tão grande, que as multidões daquela época vinham até João. Elas vinham arrependidas dos seus pecados, e elas perguntavam a João: João, o que é que nós podemos fazer? João disse: se arrependam dos seus pecados e sejam batizados, que o vosso arrependimento dê fruto, que esse fruto seja digno de arrependimento, que ele possa mostrar ao povo aquilo que o que você fez, que o arrependimento que brotou do seu coração, ele trouxe realmente mudança de vida. A Bíblia diz que as multidões perguntaram para João, está lá em Lucas, no capítulo 3. As multidões perguntavam para João: João, o que é que nós fazemos? Ele disse: olha, se alguém tem duas túnicas, reparta com aquele que só tem uma. Ele estava dizendo para o povo: aprendam a amar, a ter um coração doador, um coração amoroso. Aprendam a se despojar daquilo que vocês têm e dividir com quem não tem. Eles estavam dizendo: amem o vosso próximo como vocês amam a vocês mesmos. O povo chegava até ele. Mas a Bíblia também diz que os funcionários, os publicanos, os coletores de impostos também chegavam até ele e disseram: João, e nós, o que é que nós devemos fazer? João disse para eles: não cobrem mais do que aquilo que é necessário.
Ele não disse para ele: deixa de ser um publicano, deixa de ser um coletor de imposto, te afasta desta função. Ele não disse para ele deixar de fazer a função que ele fazia. Ele não está dizendo: deixa de ser político. Ele não está dizendo: deixa de ser advogado. Ele não está dizendo: deixa de ser o repórter. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo: na função em que você está, seja fiel. Se você é um coletor de impostos, se você é um publicano, seja quem você for, seja fiel. Seja fiel no pouco e deixa que sobre o muito Ele vai te colocar. A Bíblia diz que os publicanos chegaram e Ele deu essa resposta. Mas a Bíblia diz que também os policiais daquela época, os militares daquela época, os soldados daquela época também chegaram e perguntaram: João, e nós, o que nós devemos fazer? E a Bíblia diz que João respondeu: não maltratem, não machuquem, não mintam, não deem falso testemunho. Vocês, na função em que vocês estão, sejam fiéis também. Deus cobrava naquela época as várias classes, fosse a multidão, fossem os publicanos, fossem os soldados, fossem os governantes. A pregação daquela época era: arrependei-vos, convertei-vos do vosso mau caminho, sejam batizados, mudem de vida, de conduta, e vocês encontrarão o caminho dos céus. Mas a Bíblia, a gente continua aqui. João, ele pregava, anunciava o Evangelho do Senhor. Então a missão de João era preparar o caminho do Senhor. E João começa a preparar, começa a converter o coração das pessoas, começa a falar e as pessoas começam a dar ouvido. E eu acho interessante que agora João começa a batizar. E alguns começam a pensar: será que ele é o Cristo? Será que ele é o Messias enviado? Será que, porque ele fala com tanta autoridade, com tanto poder, eu acho que ele é o Messias? E eles começam a se perguntar. E muitos vão até Jesus, e a Bíblia vai dizer até João, perdão. E eles começam a perguntar: João, tu és o Cristo? João, tu és o Filho de Deus? João, tu és o Messias enviado? E a Bíblia diz, em João capítulo 1, a partir do versículo 19, que eles perguntavam para ele: João, tu és o Cristo? Ele disse: eu não sou o Cristo. Perguntaram então: você é Elias? Não, eu não sou. Perguntaram: você é o profeta? Ele disse: não, eu também não sou o profeta. Eles perguntaram: João, então quem você é? Nos diga, João, porque nós queremos saber, nós queremos levar a resposta a quem está nos perguntando: quem tu és, João? João agora responde: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou aquele que vai preparar o caminho do Senhor. Eu sou aquele que vem dizer: faça um caminho reto para o Senhor. Ele se desarma, ele não quer assim o poder. Ele é aquele pregador que está dizendo: eu não sou aquilo que vocês estão dizendo, eu não tenho este mérito, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu não sou um profeta, eu sou a voz que foi anunciada há mais de 600 anos. Eu sou a promessa cumprida. E a Bíblia diz, ele relata que João dá uma das maiores declarações. No dia seguinte, quando eles estavam se aproximando, ele olha e enxerga Jesus de longe. Ele chama os seus discípulos e disse: olhem, vocês estão vendo aquele homem? Isso está lá no versículo 29 de João 1. Vejam, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Vocês estão vendo? Ele é aquele de quem eu falei para vocês. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava pregando a Cristo. Ele estava pregando que Cristo estava chegando para tirar o pecado da humanidade. Esta era a missão de João Batista. A Bíblia diz que João Batista agora batiza Jesus Cristo. Jesus Cristo vem até João. João não quer batizar Jesus Cristo. Por quê? Porque quando ele é comparado a Jesus Cristo, ele diz assim, que quando ele chega a se comparar com Jesus, ele diz assim: ele é aquele que foi anunciado, ele é aquele que vai batizar com fogo, de quem eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Como é que eu posso batizá-lo? Como é que eu posso batizá-lo se eu perante ele sou menos que um escravo? Jesus diz: João, deixa por agora, vamos cumprir o mandato do Senhor. Jesus é batizado, começa então o seu ministério ali, e João está pregando, João está batizando para um lado, Jesus está com seus discípulos para o outro, e alguém chega, eu não entendo, sempre tem alguém, Pastor Cláudio, sempre tem alguém, como o Senhor disse, sempre vai ter alguém que vem para querer fazer a contenda, a divisão, e chega com João e diz assim: João, aquele que tu apresentastes para nós, dizendo que ele era o Cordeiro de Deus, ele está lá do outro lado. Tu batizastes ele, e agora ele está batizando mais do que tu. E aí, João, o que tu nos diz? Se agora, João, tu estava batizando, agora o teu público está diminuindo, o dele está aumentando, João. E agora, João, o que tu diz? João diz: eu continuo dizendo o que eu havia dito antes. Eu disse para vocês que eu não era o Cristo. Eu disse para vocês que eu não era o Cristo. João começa a narrar e ele vai dizer quem ele é. Ele diz: eu não sou Cristo. Tudo que eu fiz nesta terra, eu fiz preparando um caminho para ele. Ele disse o seguinte, essa parte me deixa feliz, porque ele diz assim: eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. Eu não sou o noivo, mas eu sou o amigo do noivo. E o amigo do noivo se alegra quando o noivo se alegra. Aquelas almas que eu ganhei não são minhas. Aquelas almas que eu trouxe ao arrependimento não são minhas. Aquelas almas pertencem a ele. Aquelas almas pertencem ao noivo. E querem saber? Eu sou amigo do noivo e me alegro pela alegria dele. Importa que ele cresça e que eu diminua. Ele disse antes para os seus discípulos, ele disse o seguinte: nada do que ele está fazendo ele poderia fazer se não viesse do céu. Nada do que eu estou fazendo eu poderia fazer se não viesse do céu. Aquilo que ele faz vem do céu. Aquilo que eu faço vem do céu. E quando isso acontece não existe concorrência. Porque ele faz o que vem do céu, eu faço o que vem do céu, então as coisas se completam. Não existe concorrência, existe completude. Eles estavam se completando por amor ao reino de Deus. E ele estava dizendo: eu estou alegre porque o noivo está sendo engrandecido. A Bíblia diz, eu vou tentar resumir aqui para a gente terminar. A Bíblia diz que João, ele começa a pregar e ele prega para todos, para o povo, para o publicano, para os soldados, e ele chega até o grande, até o Herodes, e confronta ele com o seu pecado. A Bíblia vai narrar este fato em Mateus, no capítulo 14, a Bíblia diz que ele confronta Herodes, e Herodes agora manda prender João, porque João confrontou ele com o seu pecado. João disse o que talvez muitos líderes religiosos daquela época não conseguiram dizer: Herodes, você é errado, adultério, você
está mantendo uma relação com a mulher que era do seu irmão, e isto é pecado diante de Deus. Você está errado, e por causa disso, de confrontar o pecado daquela época, ele foi preso, lançado em uma prisão, os seus pés foram amarrados e ele foi lançado num calabouço. E a Bíblia vai dizer que ele lá, no meio do calabouço, naquele momento em que ele estava, o ministério de Jesus agora cresce, e a Bíblia vai narrar, e a Bíblia vai dizer que João agora está preso. Aleluia! Por pregar o Evangelho de Cristo, por pregar a palavra de Deus, por dizer a verdade ao mundo, agora ele estava preso. Lá no cárcere, ele ouvia tudo que Jesus fazia, os seus discípulos não o deixaram. Lá na prisão, ele estava lá preso, mas ele estava ouvindo sobre os feitos de Jesus. E ele faz uma narrativa aos seus discípulos, chama eles e diz o seguinte: vão até Jesus. Irmãos, isso está lá em Mateus, em Marcos, no capítulo 7, ou em Lucas, no capítulo 7. E ele diz o seguinte, que ele manda os seus discípulos até Jesus, e ele manda perguntar o seguinte para Jesus. Sabe o que eu acho interessante? É que ele não manda pedir por socorro. Tu faz tantos milagres, tu faz tantas coisas, Senhor, tu operas tantas coisas, vem me socorre, vem me tira dessa prisão, eu quero sair deste calabouço. Não, ele não faz isso, ele não pede, ele manda os seus discípulos irem até Jesus e perguntarem para Jesus: Jesus, tu és aquele que haveria de vir, ou nós devemos esperar outro? Ele pergunta, está lá em Mateus, no capítulo 11, encerrado na prisão, ele manda perguntar: és tu aquele que haveria de vir, ou nós devemos esperar outro? E a Bíblia diz que os discípulos vão, fazem a pergunta para Jesus. Jesus ouve a pergunta de João. João não clamou por socorro, João não pediu para ser liberto, João estava na prisão, mas tudo que João queria saber era se Jesus Cristo, ele era o Messias enviado por Deus. E quando os discípulos chegam e perguntam para João: João, tu és Jesus? Tu és aquele que haveria de vir? Aquele de quem falam as Escrituras? E a Bíblia diz que naquele momento, em Mateus, no capítulo 10, a Bíblia diz que Jesus começa, no capítulo 11, Jesus começa a mostrar, a operar. A Bíblia diz que Jesus respondeu: voltem e anunciem a João. E ele começou a fazer, ele começou a mostrar. E ele disse assim: vão e digam para João: os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas de salvação são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não duvida de mim. Feliz é aquele, irmãos, que não duvida dele. Jesus curou cegos, leprosos, aleijados, coxo, mas se importou com todos os enfermos, sem se esquecer de pregar o Evangelho, de dizer: eu estou aqui por amor à tua alma, para dizer que eu te amo, que eu me importo com você, e eu vim aqui por amor a ti. Aleluia. A Bíblia diz que eles voltam para o cárcere e anunciam a João. E a Bíblia diz que João se alegra por causa do noivo. Porque João se alegra que ele está crescendo. E João, eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino João no cárcere, feliz da vida, dizendo: o Messias chegou. O Messias já veio. Eu acho que se ele pudesse fazer uma narração, ele diria: despede em paz agora o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação.
O Messias havia chegado e João estava feliz. E para encerrar agora, a Bíblia diz que João agora vai ser morto. Mateus capítulo 14 narra essa história. João agora vai ser morto. E eu acho interessante, todos conhecem a história de como ele foi decapitado. Mas eu acho interessante o meio, a forma de como chegou-se para pedir a cabeça de João Batista. Por quê? Porque ele havia sido preso. Mas Herodes sabia que ele era um homem santo. A Bíblia diz que Herodes sabia que ele era um homem santo. Herodes temia quando ele falava. E mesmo assim, ele mandou prendê-lo. Mas ele sabia que ele era um homem santo. Herodes sabia. Mas o viés, a linha que mais me chama a atenção de como foi pedido que ele fosse morto, foi porque uma moça ímpia dançou em público diante de homens ímpios. Uma moça ímpia, ela dançou diante daqueles homens. A Bíblia diz que por causa daquilo que eles viram, eu imagino agora o pecado na vida daquelas pessoas que separavam elas de Deus. Elas agora estavam ali diante de alguém que se insinuava, que dançava, que se mostrava para aquele povo em uma festa mundana, em que eles estavam ali bebendo, fazendo tudo que desagradava a Deus. Aquela jovem, aquela moça ímpia entra, dança para aquele povo, e aquele homem promete que daria a ela o que ela lhe pedisse. Ele colocou tudo à disposição daquela moça por causa dos seus olhos maus, por causa dos seus desejos maus. E a Bíblia diz que aquela moça vai se aconselhar com a mãe, que era ímpia, e pede a ele a cabeça de João Batista. E mesmo sabendo que ele era um homem santo, mesmo sabendo quem João era, para que ele não ficasse mal diante da sociedade daquela época, ele manda decapitar João. E a Bíblia vai nos dizer que João foi morto decapitado por causa daquele pedido daquela moça. Eu não sei como está a sua vida hoje, a minha vida. Eu tento procurar com Deus. Mas nós já paramos para ver a sociedade em que nós estamos vivendo? Como é que está sendo colocado os pedidos que estão sendo feitos, as maneiras que estão se colocando o pecado diante das nossas vistas? O que é que nós estamos sacrificando? De que maneira nós estamos sendo? E alguém pode dizer: mas irmã, e agora? Para quem prega a prosperidade, um carro, uma casa, uma moto, João Batista não teve nada. João Batista foi para um calabouço. João Batista foi morto. Cadê o sucesso dessa vida? Teve sucesso, irmãos? Sim, teve sucesso. Porque João cumpriu a missão que ele veio nessa terra cumprir. João cumpriu a missão e João não temeu, porque ele sabia do propósito da vida dele. Muitos estão com medo, atemorizados, destroçados, abalados por causa de um vírus. E João estava dizendo: eu vim cumprir um propósito do meu Senhor, e não vai ser a morte que vai me separar dele. Não vai ser a espada, não vai ser a fome, não vai ser a peste, foi lido, não vai ser a nudez que vai me separar do amor de Cristo. João veio a esta terra, cumpriu a missão, foi para casa. João Batista foi para casa com a missão cumprida. Ele teve sucesso. Nós teremos sucesso na nossa missão. Irmã Midian, qual é a nossa missão nos dias de hoje? Ainda continua sendo preparar um caminho para aquele que ainda não conhece o caminho. A nossa missão ainda hoje continua a ser pregar o Evangelho,
dizer que Jesus Cristo ainda é poderoso e salve, que Ele é o único caminho. A nossa missão ainda hoje é pregar o arrependimento, mudança de vida, de rumo, de comportamento, que somente Ele pode levar para a glória. E a nossa missão ainda hoje é se manter fiel até a morte, sabendo que nós receberemos uma coroa e que nós estaremos com João naquele dia para partilhar da grande alegria de chegar em casa, de chegar na nossa pátria celestial. Eu vim te dizer nesta noite que a nossa casa não é aqui. Este não é o nosso lar. Nós não pertencemos a este mundo. Não fica com medo. Deus não perdeu o controle da história. Demorou mais de 600 anos para Ele cumprir uma promessa, mas Ele cumpriu. Foi no tempo dele. A tua promessa, ela vai se cumprir no teu tempo. Deus não se esqueceu, não perdeu o controle. Esta praga já estava escrito na história da humanidade e Deus já sabia o que ia acontecer. O que eu te peço, permanece fiel. Ser fiel como João foi, e nós completaremos a nossa missão. Mesmo que para isso, irmão, precisamos padecer. João foi, mas a história dele, a missão dele está aí mais de 12 mil anos. Que a nossa vida, ela venha valer, irmão, para que o evangelho de Cristo venha. Mesmo que a minha vida vá, que o evangelho que eu prego seja o evangelho eterno, que perdure durante as gerações. Que Deus em Cristo nos abençoe.